If I got lost in Brazil, Se eu me perdisse aqui no Brasil, they'd find me and say, "Can we help you?" iria me achar perguntando: And podemos te I would ajudar? say, "Pão de queijo, churrasco." They'd feed me well, but not know where to take me. Aí eles iriam me dar bastante comida, mas não iria saber aonde eu precisava ir. Amen. What a wonderful week. Que semana tremenda. What a wonderful time to be here Tempo maravilhoso de estar aqui. in beautiful Leans. Em Lins, cidade linda. And what a wonderful thing. E coisa You know, maravilhosa. they have the resort that bring people from all over Brazil and the world. Tem esse hotel resort que traz pessoas do mundo inteiro. Now we have a little church here that brings people from all over Brazil and the world. E agora nós temos uma igreja aqui que também traz pessoas de todo o mundo. Amen. Praise God for what He's doing. Glória a Deus por aquilo que faz. I want to say thank you for the church and for Rita and Amarilius and Marciana. Quero dizer obrigada pela tropa aqui da igreja de Marciana, a Marilis, a Rita. And all of you who've helped orchestrate everything, put it together. Todos vocês também que ajudaram. I don't know how you do it. Não sei como vocês fazem. I have a hard enough time just organizing getting from the hotel to here. Eu tenho muita dificuldade apenas organizando a ida do hotel para cá. So I don't know how you organize all of this. Então, Wonderful. não sei como vocês organizam tudo isso. Maravilhoso. It's truly a gifting from God. Realmente é um dom de Deus. Amen. Well, let's have a wonderful service today. Vamos ter um culto maravilhoso hoje. And let's open our hearts to God to receive from Him. Vamos abrir os nossos corações para receber de He Deus. never ignores us. He's always excited to meet us. Porque Ele nunca nos ignora. Está sempre antecipando aquele tempo conosco. When you worship, you don't look up to heaven Quando você adora, você não precisa olhar because para o céu. God's not only in heaven, Porque Deus não está apenas no céu, He's also right here with you. mas está aqui junto a você. He's right here all the time, right with you. Ele está junto contigo o tempo todo. I know the scripture says He's sitting on the throne. Eu sei que a Bíblia diz que Ele está sentado no The trono, scripture also says He's in you. mas também a Bíblia diz que Ele está dentro de você. So it's important to understand when we look at who we are in God. Então é importante entender quando olharmos quem nós somos em Deus. When I worship God, Quando eu adoro a I Deus, don't imagine Him on the throne. eu não imagino Ele no trono. I don't imagine Him in me. Eu não imagino Ele dentro de I mim. picture Him right there sitting in front of me or beside me. Mas eu vejo Ele como se estivesse sentado na minha frente ou ao meu lado. The example I gave this week E o exemplo que eu dei essa semana, was the father walks down the back side of the row. o pai vem entrando e anda aqui lá no fundo. Looking in the crowd, Ele está olhando aqui dentro da and he multidão spots you. e ele vê você. And he walks through the whole row of people, bumping them out of the way. Ele anda assim, empurrando as pessoas Tells the person beside you to move over e fala para aquela pessoa que está ao seu lado, vai para lá. because he's determined to sit right beside you. Porque a determinação dele é que eu vou sentar do seu lado. See, he loves you, Porque ele ama você. and he wants to spend time with you. E ele quer passar tempo com você. Religion tells you to do good things for God, A religião diz, faça coisas boas para Deus. and that's not wrong. E não está errado. But we should also know him. Mas também nós precisamos conhecê-lo. That's his greatest pleasure. Esse é o prazer de Deus. So before we begin preaching, let's take a few moments Então, antes de começar a pregação, vamos tomar um tempinho and worship God from our heart. adorando o Senhor do nosso coração. And as you do, imagine him right there, picture him right there beside you, in front of you. Então, imagina ele aí do seu lado ou bem na sua frente. When I first started to worship this way, Quando eu comecei no início adorando a Deus desse jeito, I said, I worship you, eu falei assim, eu te adoro, I glorify eu you, te glorifico, I magnify you. eu te magnifico. And then when I went to say, I love you, E depois eu comecei a dizer, eu te amo, I couldn't say the word love. eu não conseguia falar a palavra amor. I love It was difficult Era difícil, because that word required
openness and intimacy. Porque a palavra amor exige uma abertura e intimidade, Being vulnerable. sendo vulnerável. You know, when you first get married or you get engaged, Lembra quando você se noivou antes de casar? when you're being wooed by a boy, Você está sendo cortejado por um rapaz. you know, I don't think that boy that you married ever saw you without makeup. Eu creio que aquele rapaz que você, no fim, casou, nunca viu você sem a maquiagem. Or without your hair done nice, Você era sempre produzido, without your jewelry on, com os aparatos de beleza. while you were dating. Isso enquanto que você estava namorando. All and same as the boys are a little different. E é um pouco diferente com os rapazes. But for the girls, usually you never let them see you unperfect. Mas para as mulheres, normalmente você não deixa ele te ver imperfeito. Driving through Brazil Dirigindo aqui no Brasil, in all the crazy traffic, I don't know how you don't crash all the time. com toda essa loucura que é o trânsito brasileiro, não sei como vocês não têm acidente o In tempo todo. America, the lanes are very strict. Nos Estados Unidos, as pistas são muito You rígidas. come to a stop sign, Você chega à placa de parar, this is my lane. e aqui é minha pista. In Brazil, you come to a stop sign, No Brasil, você chega à placa de parar, and 4 cars and 2 motorcycles squeeze in beside you. e tem 4 carros e duas motocicletas que entram com você. I don't know how you don't crash all the time. Eu não sei como vocês não têm acidente o tempo todo. One time in Brazil, a bunch of people pulled beside us, Uma vez aqui no Brasil, muitas pessoas estavam ao nosso and lugar, the driver was relaxed. mas o motorista estava assim. I would have been honking my horn. Get out of my way, it's my lane. Eu estaria assim, buzinando, sai da frente, aqui é meu. And there you are driving through all this crazy traffic, Aí você dirige assim, nesse. and some woman's on the way to work. E aí tem uma mulher que está indo para o serviço. She's got one hand on the steering wheel. Numa mão está no volante. She's looking in the mirror, doing her makeup and her hair. Mas ela está olhando lá no retrovisor, fazendo cabelo. Ou It's like, how do you not crash? como é que vocês não têm mais acidentes? So normally when you're in a beginning of a relationship, Então, no início, quando você está iniciando um relacionamento, you always look your best. você sempre está na melhor aparência. Then you get married, Aí se casa. and over time, E com o tempo, you begin to get comfortable. você se torna And confortável. so then your husband begins to see you without makeup, Aí o maridão começa a ver você sem maquiagem, without your hair perfect, sem a produção. you know, and with bad breath, E bafo. and all the things that come with being married. E tudo mais que vem com ser casado. See, that's intimacy. Mas isso é a intimidade. You know, I'm sure that you let him see you without makeup, Você deixa ele ver você sem a maquiagem. and when he didn't run away, Ele não fugiu de você. he said, okay, we're safe. Aí você pensou, tá bom, está seguro. See, that's intimacy. E isso é intimidade. You can't have intimacy without being vulnerable, E você não pode ter intimidade sem ser vulnerável. without exposing your weaknesses, Sem você mostrar as suas fraquezas, your imperfections. as suas imperfeições. See, that's intimacy. Isso é a intimidade. My spouse loves me for me, A minha esposa me ama por eu ser eu. not because of everything I do for her. Não porque eu faço muita coisa por ela. See, that's intimacy. Isso é intimidade. So when it comes to God, it's the same thing. E chegando verdadeiro é a mesma And when I coisa. begin to worship God, Quando eu começar a adorar a I Deus, glorify eu you, glorifico, I magnify eu you, magnifico, I worship eu you, adoro, I exalt eu you, te exalto. I love. Eu Because for me to say I love you, that's an embrace. porque para eu te dizer eu amo, isso é abraçar. And that means he's going to see all the things I'm trying to hide from him. E
Isso quer dizer, ele vai ver tudo que eu estou tentando esconder I know dele. I said I was going to pray for 4 hours. Eu sei que eu disse que eu iria orar por but 4 horas. I only prayed for 1 hour. Eu só orei uma. I know I said I was going to fast. Eu sei, eu disse que eu iria dizer sim, jejum. I know I said I was going to win souls, E que eu iria ganhar almas. read my Bible, Ler a minha Bíblia. change my sins. Eu iria mudar os pecados. Eu amo. Will he still love me when he sees all my weaknesses? E ele ainda ama quando ele vê todas as imperfeições. My hidden struggles that no one knows about? Aquelas lutas interiores que ninguém conhece. Will he still love me or will he reject me when he Ele, sees that? ele ainda vai me amar ou vai me rejeitar quando ele vê tudo isso? Like a husband seeing his wife without makeup for the first time. É como o marido está vendo a sua esposa pela primeira vez sem a maquiagem. Whoa. Eu amo. Okay, go put your makeup on before I give you a hug. Ó, antes de te abraçar, vai pôr a maquiagem. Oh, that's a hard life if you have to wear makeup every single day, all the time. Olha, seria vida muito difícil se você tivesse que estar sempre maquiado o tempo todo. You know my family's loved in my house. Vocês sabem que a minha família na minha casa é amada. There's days, unless we have visitors, there's no makeup. Tem dias, quando não tem visita, que não tem também maquiagem. We're all comfortable together. Todo mundo está confortável um com And o I'm outro. comfortable too. E eu também, confortável. You know, and so when it comes to God, the more you learn He loves you. Então, quando chega com Deus, o mais que você entende o amor dele, That when you say I love you and open up all your weaknesses and failures to Him, quando você diz eu amo o Senhor e abrir todos os seus fracassos, as suas fraquezas, He comes to give you a hug. e ele vem te abraçar. He doesn't even notice those things Ele não nota essas coisas, because He's your Father. porque ele é teu pai. I remember one time we were at the house Eu me lembro uma vez, estávamos em casa, and we have a side door that goes to the backyard. nós temos uma porta lateral que vai para o quintal do fundo. Ava and Harrison were really tiny. E Ava e Harrison estavam bem pequenininhos. And back then, Ava loved her brother. E naquele tempo a Ava amava seu irmão. Now that they're teenagers, Agora que são they adolescentes, fight a little bit. brigam um pouco. And she's tougher than he is. E ela é mais dura que ele. And but back then, she loved her brother. Mas naquele tempo amavam um ao outro. She'd follow him around. Ela seguia ele. If he touched a toy, she would touch the toy. E se ele tocava um brinquedo, ela também tocava. And I remember sitting in my chair in the living room Eu me lembro sentado na minha cadeira lá na sala and them having a conversation with Mom. Can we go outside, Mom? e tendo uma conversa com a mamãe. Posso ir lá fora? It had recently rained. E recentemente chovia. And so there was some wet spots in the yard. Então tem umas poças de água lá no quintal. And Christy said, yeah, go outside and play, but stay out of the mud puddles. Aí a Christy respondeu: pode sair para brincar, mas fique longe das poças de água. So off they went. E saíram. And back then it was Harrison. E naquele tempo era Harrison. And the first thing he did was found the mud puddle, Primeira coisa, achou uma poça de água. jumped in it. Pulou. Ava followed right behind. E a Eva foi junto. And I'm in my chair in the living room. Eu estou na minha cadeira, poltrona lá na And sala. they must have found something they wanted to show me. Eu acho que acharam alguma coisa que queria me mostrar. A frog, a bug, or something like that. Talvez um sapo, algum bicho, sei And lá. I heard the side door open, Ouvi abrir essa porta lateral. and they came running through the house. E eles chegaram assim, correndo na And casa. I could hear Christy with her Tennessee voice, I call it. Eu podia ouvir a minha esposa com a voz dela, que eu digo voz de Tennessee. It's very loud and very high pitched. É muito alto e bem alto. And she said, stop. Assim ela falava, pare! I just washed the floor. Acabei de lavar esse chão. Well, they were so excited, they ran through the kitchen, leaving muddy footprints. Eles têm tanta alegria de me mostrar, passaram a cozinha, deixando pegados assim de lama, They came running around into the living room, e chegaram lá na sala.
carrying a frog or a bug or something carregando sei lá o que era, covered in mud. cobertos de lama. Well, I was excited because they were excited. Mas eu senti isso porque eles estavam com tanta So they alegria. jumped on my lap and were showing me the bug or whatever. Pularam no meu colo para sentar e me mostrar o que tinha. Now I want you to understand, Agora entenda o seguinte: you're in an earthly body. você está num corpo terreno, One day you'll get a new body, um dia você vai receber seu corpo celestial. but the body you're wearing is of this earth. Mas o corpo que você usa agora é desta terra. If you take a little water and mix it with earth, it becomes mud. E se você pega um pouco de água com pó, se torna lama. See, the same way I could recognize my children through the mud. É a mesma maneira que eu consegui reconhecer meus filhos, mesmo enlamaçados. I can love my children through their mud. E eu posso amar meus filhos através da lama. The mud did not stop me from loving them or embracing them. Essa lama não parou de eu amá-los ou When abraçá-los. you run into His presence, E quando você então corre para a presença de He Deus, doesn't look at your struggles. He doesn't look at your mistakes. Ele não olha para suas lutas, para seus erros He doesn't look at your failings. e nem os seus It's fracassos. just mud to Him. Para Ele é lama. He enjoys that moment of embrace. Ele gosta daquele instante de abraço. So as we worship Him for a few minutes, Então, enquanto que nós adoramos a Deus um tempinho, don't think about your mud. não pense na sua lama, Think about Him. pensa nele. Because He's not thinking about your mud. Porque Ele não está pensando na sua lama, He's thinking about you. Ele está pensando em você. Let yourself be vulnerable. Então, deixe-se tornar vulnerável. And you'll discover that He won't reject you. E vai descobrir que Ele não vai te rejeitar. Most likely when you worship, He won't even talk to you about your struggles. Quando você adora, a maior parte do tempo Ele não vai falar sobre as suas lutas. That's not the time that He talks about your problems. Porque esse não é o tempo que Ele começa a falar dos seus problemas. That's the time He embraces you and gives you love. É o tempo que Ele te abraça e te ama. Amen? So let's take a few moments and just from our heart, Então, toma alguns instantes do seu próprio coração tell Him we love Him. e vamos falar para Ele que nós He amamos. won't reject you. Ele não vai te rejeitar. Father, we love you and worship you. Pai, nós te amamos, nós te We adoramos. magnify your name Magnificamos o seu nome, above all names. acima de todos os nomes. We love you. Nós te amamos. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I love you, Father. Eu te amo, Pai. I glorify you. Te glorifico. You're worthy of all O praise. Senhor é digno de todo You're louvor, worthy of all glory and honor. digno de toda honra e glória. I love you. Eu amo, Senhor. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I lift your name above high. Eu levanto teu nome no alto. I exalt you. Eu te exalto. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu adoro. I worship you. Adoro. I worship you, Father. Eu te adoro, Pai. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I glorify you Te glorifico and magnify you. e magnifico. You're worthy of all É praise. digno de todo louvor. I love you. Eu amo. I love Eu you. te amo. I worship you. Eu te adoro. I glorify you. Te glorifico. I worship you. Eu te adoro. I worship you, Eu Father. amo. Te I adoro. worship Te you. adoro. I worship you. Te adoro. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I love you, Lord. Eu amo, Senhor. I love you. Eu amo. I worship Eu you. te adoro. I exalt Eu you. te exalto. I worship you. Eu te adoro. I love you. Eu te amo. I love you, Father. Eu te amo. Thank you for loving me. Obrigado por me amar. Thank you for believing in me. Obrigado de crer em mim. Thank you for never giving up on me. Obrigado de nunca desistir de mim. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo. I appreciate you.
Eu aprecio o Senhor. You're everything I need. O Senhor é tudo que eu preciso. You're all that I have in this life. E o Senhor é tudo que eu tenho nesta vida. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. I exalt you. Eu te exalto. I love you. Eu te amo. I worship you. Eu te adoro. You're worthy to be praised. É digno de louvor. I love you, Father. Eu te amo, Pai. Father, I thank you this morning Então, Pai, agradeço-te hoje de manhã for each one that's here, por cada uma que está aqui. that you plan to minister to them exactly what they need, E que o plano do Senhor é ministrar para cada um exatamente o que eles precisam. not because of what they've done, Não por causa daquilo que fizeram, but because of who you are, mas por causa de quem o Senhor é. because you love them. Porque o Senhor ama cada um. Thank you for touching each person. Obrigado por seu toque em cada um. In Jesus' Em name, nome de Jesus. hallelujah. Aleluia. Now you can worship anytime you want. Você pode adorar qualquer tempo que You quiser. don't have to wait for a church service. E não precisa esperar um culto na igreja. And the more you do, the more love of God will change you. E mais que você faz, mais o amor de Deus vai te mudar. Thank you, Father. Obrigado, Pai. I'm so glad you're here. Muito feliz que você esteja aqui. What a great family time we've had. Nós tivemos um tempo de família ótimo. I remember the first time I came to Leans. Eu me lembro a primeira vez que eu vim para Linz. They put me in a little hotel, Me colocaram num hotel pequeno and I went swimming for one afternoon. e eu fui nadar durante só uma I tarde. remember he just said, "When can you come back?" Eu me lembro, a Rita perguntou, quando é que você pode voltar? And you usually try to go back to a church once a year. E normalmente você pensa, eu volto para uma igreja uma vez por ano. Sometimes once every 2 years. Ou às vezes uma vez cada 2 anos. Otherwise, they get familiar with you, Senão a pessoa se torna familiar. and it's not a special event. E aí não se torna uma coisa especial. And so I said to Heath, "Well, I'll come back maybe in a year." Aí eu falei assim, eu acho que volto daqui a um ano. She said, "Well, I know you miss your family. Ela falou assim, eu sei que você sente falta da sua família. What if we were able to bring your whole family with you, E se fosse possível trazer toda a família so junto, you wouldn't be away from them?" para você não estar longe. And see, I recognized at that moment Nesse instante eu reconheci that this wasn't a once-a-year place. que aqui não era um lugar de uma vez por ano. There's certain places that are family, Tem certos lugares que são família. which requires more than once a year. E isso precisa mais do que uma vez por ano. That's where they get to know you as a person, Porque eles começam a conhecer você como not pessoa. not just you as a preacher. Não você como pregador. You know, a lot of preachers only want to be known as the preacher, Muitos só querem ser conhecidos como pregador. because if that's just a lot of preachers do that. It's safe, yeah. Porque muitos fazem assim, ficam seguros. But there are times that God says you need to be family with these people. Mas muitas vezes Deus diz, você precisa desta família. And I like family more than preaching. E eu gosto de família mais do que pregar. So I knew that this would be one of those places. E eu sabia que Linz seria um desses lugares. There's a few places in Brazil I feel that way. E tem poucos lugares no Brasil que eu me sinto assim. And we're called to all of Brazil, Nosso chamado é para todo o Brasil. but we're also called to build a family together. Mas o nosso chamado também é construir uma família So I aqui. was going over some pictures with Ava. Eu estava olhando algumas fotos velhas com She Eva. was tiny. Ela era pequenininha. And we got pictures of her, just little tiny Ava running around here. Aí nós temos fotos dela pequenininha correndo aqui. I was looking at YouTube Eu this estava morning, hoje olhando o YouTube and a little clip came up. e saiu uma. I don't know how Real. it knew, Eu não sei como eu sabia, but it was when we first went to Belo Horizonte. mas foi a primeira vez que nós fomos para BH. And they had a little video of our family coming on the airplane, and E tinha um vídeo da nossa família entrando I no looked at all avião. the kids. I saw you kids, and you're all so tiny. E eu estou olhando vocês, You know. essas crianças tão And pequenininhas. now look at you. E agora, olha você. So family is important. Então, família é importante. And I remember our first meeting, big meeting here. Eu me lembro da primeira reunião grande aqui.
And Belo Horizonte was here, Tinha BH aqui também. and they're still here, Ainda estão aqui. and a few others came in. E mais uns outros chegaram. And we talked about family, E nós conversamos sobre família. and that was prophetic. Isso foi profética. That God's desiring to build a family who know how to walk together in God, Porque é o desejo de Deus de construir uma família e você andando junto com essa família. where we know each other, Nós conhecemos um ao not just the outro, preacher part, não apenas como pregador. but we know each other, Nós nos and we conhecemos. appreciate each other and love each other. E nós apreciamos um ao outro e amamos um ao outro. And our family's going to get bigger and bigger. Nossa família vai crescer, maior. I believe that many Brazilians are hungry for that kind of relationship. Eu creio que muitos brasileiros têm fome para esse tipo de relacionamento. It's your culture anyway. É a cultura de vocês I'm mesmo. Canadian. Mas eu sou You canadense. walk up to a stranger, E lá você aproxima um Hello. desconhecido, apresenta a mão. you know, and you're stiff. E o braço está estendido, duro. When I first came to Brazil, Mas quando eu cheguei aqui no my first Brasil a time with primeira Pastor vez, Dave, a primeira vez com o Pastor Dave, oh, my brother. ah, irmão, I was stiff and they were passing me around like a doll. eu tá duro assim, parecia uma boneca sendo passado. I was getting kissed all over my face and hugged. E eu fui abraçado e beijado no meu rosto, tudo. And I said, oh, this is different. Isso é diferente. You know, if you stick your hand out, Você estende a mão assim, hello. alô. They grab it. They use it as a rope to pull you in. Mas essa mão eles usam para te puxar. See, you're already that way in your culture. Porque essa é a cultura de vocês. Why aren't we that way in our Christian family? Por que nós não também somos assim na nossa família cristã? Because that's what God wants. É isso que Deus quer. Where we love each other Onde nós nos amamos and we love God together. e amamos Deus junto. So that's what I believe God is desiring to establish in Brazil. Então, eu creio que isso que Deus deseja estabelecer aqui no Brasil. I've been blessed to go to Iceland a number of times, Deus me abençoou levando para a Islândia várias vezes. and their culture is very different. E a cultura lá é muito diferente. And I get in trouble now E agora eu estou com um problema. because Brazil really has changed me. O Brasil me mudou. And so even in America, I hug too much, and Mesmo nos Estados Unidos, eu abraço demais. I'm the weird guy now in America. Agora nos Estados Unidos, eu sou o estranho. They go, hello, pastor. Fazem assim, I'm like, oh, come here, give me a hug. puxem e abraço. Sometimes I'll be on the phone with the phone company or the cable company, Às vezes eu estou usando o telefone com própria telefônica ou de Wi-Fi. and I'll say goodbye. Eu digo assim, bye. They say, thank you, sir, goodbye. Muito obrigado, senhor. Tchau. I say, love you. Eu digo assim, amo você. Oh, no, sorry. Desculpe. In Iceland, I was like that. Na Islândia foi assim. We're starting to influence them. Nós estamos começando a influenciar eles. There's a little country called the Faroe Islands. Tem um paizinho chamado as Ilhas Férreas. It's an island, Realmente é uma ilha só. and one of their men came to play piano for my service in Iceland. Um homem dessa pequena ilha veio para tocar no culto que eu preguei na Islândia. A really anointed man, E à noite, anointed, ok, isso realmente foi uma unção para mim. and he brought about 2 or 3 people with him. E ele trouxe umas 2 ou 3 pessoas. And the message we teach about the Father A mensagem que eu prego sobre o Pai destroys religion, destrói a religião. and their culture has been covered with religion. E a cultura deles é coberta só de religião. And they went home, and one lady that came was so changed. Foram de volta para suas casas, mas uma das senhoras era tão mudada. She was really, her child had died a few years earlier, Ela lembrava de uma filha que morreu uns anos antes. and she couldn't get over the grief. Ela não conseguia vencer o luto por essa morte. And
it was starting to influence her family Mas isso já começou a influenciar toda a for a família. number of years. E durante anos. And then she went home from the services. Aí ela voltou depois dos nossos cultos. I didn't lay hands on her. I didn't cast the devil out of her. Eu não impunha as mãos, não lancei o diabo fora. Just from learning that God is her father Apenas ela aprender que Deus é o pai dela and from being in the presence of God, e de estar na presença de Deus. she was completely free. Ela foi liberta totalmente. Well, the next meeting I went, they brought 20 people, A próxima reunião, eles trouxeram 20 pessoas. and they've asked me to come back again, and they're going to bring more. E já me pediram para voltar e para fazer mais. It's like a whole country God gave us, Parece que o país todo, então, está nosso. because His message of family and the Father Porque é a mensagem de Deus sobre a família, sobre o pai, is the antidote to religion. que é o antídoto da religião. Hallelujah. Aleluia. So I believe that we are getting ready for some big change in Brazil. Então, nós estamos aqui resultado de uma grande mudança brasileira. Amen. You get to be a part of it. Desculpe, estou com um bichinho aqui no rosto. Yeah. Vocês fazem parte disso. We have some extra members up here, little gnats flying around. Tem umas pessoinhas aqui voando. They're not welcome here. Amen. Let's start in 1 Corinthians chapter 12. Vamos começar hoje, 1 Coríntios capítulo 12. We're going to learn a few verses today. Vamos aprender uns versículos hoje. We want to look at the full picture here. E nós queremos ver a ideia toda aqui. We'll start in verse 27. Vamos começar no versículo 27. Primeiro Coríntios 12, 27. We'll start with that first, yeah. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. So we've talked about this, that we are the body of Christ E nós temos falado, somos o corpo de Cristo and members individually. e membros individualmente. So when Paul talks about the church, Quando Paulo fala sobre a igreja, he wants us to see how the church should operate, ele deseja que nós aprendamos como funciona a igreja. and he mentions the body. Ele fala sobre o corpo. So really, all you have to do to see how God wants the church to operate O que você precisa para ver como Deus deseja o corpo funcionando, a is to igreja, look at how your own body is designed, é olhar como seu próprio corpo é designado. where Jesus is the head, Jesus é a cabeça, but each of us have a position, a place in the body, mas todos nós temos uma posição no corpo and each place is different. e cada lugar é diferente. Now, you cannot negotiate your position in the body of Christ. E você não pode negociar a sua posição no corpo de Oh, Cristo. dear God, I want to be a great apostle. Oh, Deus querido, eu quero ser um grande apóstolo. I want to be a businessman for the kingdom. Eu quero ser um empresário para o reino. No, your calling was assigned to you before you were born. Não, olha, o seu chamado foi designado para você antes de você nascer. You don't get to decide. E você não tem escolha. Well, if you don't get to pick it, Mas se eu não posso then escolher, why would you think that your position is less than someone else's? por que você acha que a sua posição seria menor do que de outro? Every position is important. Cada posição é importante. Every part is important. Cada parte é importante. What part of your body will you cut off today? Que parte do seu corpo você iria cortar hoje fora? We got some big scissors, Nós estamos aqui com tesouros grandes. and you get to pick a part that you're going to cut off E você today. pode escolher uma parte para você cortar. I don't need that part. Não precisa daquela parte. No, you're not going to do that. Você não faça isso. You couldn't do that. Não podia.
because every part is important. Porque todas as partes do seu corpo é And they have importante. different jobs. E cada parte tem serviço You need diferente. your eyes to see, Precisa dos olhos para ver, your ears to hear. os ouvidos para ouvir. They're designed to do that. E esse é o desígnio de Deus para They don't fazer. switch places. E um não troca o lugar com o outro. Your heart has one job, O seu coração tem um serviço: to beat, to beat, to beat. bater, bater, bater. And you want it to keep doing its job. E você quer que continue fazendo o seu serviço. See, when you start to grow in your calling, Quando você começa a crescer no seu chamado, that's different than your family. é diferente do que a família. See, as a child of God, we're all equal. Como filhos de Deus, nós somos iguais. We all have equal access to Him. Nós temos acesso também a Ele igualmente. But in our callings is different. Mas nos chamados é We diferente. have different duties, different jobs to do in the body of Christ. Nós temos responsabilidades diferentes, serviços diferentes And no as you corpo. continue to grow in Him, E quando você cresce nele, you'll find yourself becoming more focused on one area. você se acha focado numa área diferente. Now, religion says we're different. Religião diz, nós somos We diferentes. have the preachers, Você tem os and pregadores then we have the people. e nós temos o The povo. people are to come and support the preachers. E o povo é para apoiar o pregador. And then if you need prayer, we'll pray for you. Se você precisa de oração, nós If you vamos need, orar. if you need an answer, we'll prophesy over you. Se você precisa de uma resposta, vamos profetizar sobre você. The people's job in religion Porque em religião, o trabalho do is povo to bring money to the church é trazer dinheiro para a igreja and to bring new people to the church. e trazer pessoas novas para a igreja. Us preachers will do the rest. E nós, pregadores, vamos fazer o restante. But that's not how the body works. Mas o corpo não funciona assim. See, the body has many parts, O corpo tem muitas partes and every part is important. e cada parte é importante. God has a calling on you. Deus tem um chamado por você. You may not know it, but He does. Talvez você não saiba, mas eles têm. And it's been designed for you before you were born Designado para você antes de você nascer. to participate in His body, É para você participar no corpo dele. not to just only show up and receive. Não apenas aparecer para receber. A typical church can, a typical Christian Um cristão típico can live their life all week, pode viver a sua vida a semana toda, go to church on Sunday. ir para a igreja no domingo. If you're really good, you go to church on Wednesday as E well. ó, se é muito santinho, você vai até na quarta. And if you're really, really good, you do a little extra help during the week. E se realmente você é muito, muito bom, você faz até um pouquinho mais durante a semana. But when you realize that my heart has to beat every day, Mas pensa, meu coração tem que bater todo dia. if the heart says, you know what, I need some me time on Thursday, Imagina seu coração dizer: olha, na quinta-feira eu preciso de um tempinho só para mim. I'm taking Thursday off. Eu vou usar quinta-feira como dia de folga. Well, we call the ambulance. Aí você chama a ambulância Clear, e começa a ressuscitação. trying to get you to the heart to start beating again. Para o coração começar a bater de novo. See, that's a hard thing to accept. E isso é coisa difícil aceitar. That God has a calling for you to be part of His body, Deus tem um chamado para você fazer parte do seu corpo, where everyone's going to rely on you all week long. onde todo mundo vai depender de você a semana toda. But that's how the body works. Mas é assim que o With corpo funciona. Jesus being the head. Jesus sendo a cabeça. I'll give you my other favorite example. Eu vou dar meu exemplo predileto. If you close your eyes and clap your hands one time. Feche os olhos, todo mundo, feche os olhos e bate palma uma vez. Very good. Muito bom. Now, how did you do that? Como que você fez isso? Think about it. Your hands met in the perfect time in the perfect place. Pensa, as suas duas mãos se encontraram perfeitamente no lugar certo. Close your eyes. Feche os olhos. Now try to clap with the person next to you. Agora, tenta bater palmas com a pessoa do seu lado. Yeah. Boom. Alguém levou tapa.
Yeah, I see that. Like, okay, I'm gonna get my husband now. Pow. Vou fazer isso com meu marido. Oops. Desculpe. Was it Opa? É. Yeah. See, when you clapped your hands, Quando você bateu as suas palmas, did the left hand talk to the right hand? será que a mão esquerda conversou com a mão direita? Did the left hand say, okay, on the count of 3, we'll go? A mão esquerda falou, tá bom, então 1, 2, 3 e a gente bate. And we'll meet right here. E vamos nos encontrar aqui. And the right hand said, wait, do you mean on 3 or 3 and go? Mas espera, diz a mão direita, você quer dizer no número 3 ou é 3 e vai? See, they didn't talk to each other. As suas mãos não se conversaram, But your body's in such unity mas o seu corpo está numa unidade that the head was able to tell each hand separately what to do, que a cabeça falou para cada mão separadamente o que era para fazer. and they met in perfect unity. E eles então se encontraram em perfeita união. That's God's heart for the church. Esse é o coração de Deus para a igreja. See, many churches, modern churches, Muitas igrejas modernas, because they don't teach their people how to grow in God. porque não ensina o seu povo como crescer em Deus. The only way they have unity is if the leader is in charge. A única maneira que eles têm união é se o líder está sempre mandando. You do exactly what I say when I say, Você faz exatamente o que eu digo, quando eu digo. but the picture of the body Mas o que nós temos do corpo is the left hand listens to the head and the right hand listens to the é que a head. mão esquerda escuta a cabeça e a mão direita escuta God a wants you cabeça. to listen to Christ and you to listen to Christ, Deus quer que você escuta a Cristo, que você escuta a and Cristo. everything will be in perfect unity. E as coisas serão em perfeita união. That's the role of the body. Isto é o papel do corpo. You're not in the business, you're not a part of the body Você não é parte do corpo because you attend church. porque você frequenta a igreja. You're a part of the body Você é parte do corpo when you can hear God well enough quando você escuta Deus o suficiente and obey God well enough e obedecer Deus o suficiente to follow His voice para seguir a voz dele and to carry your responsibility. e carregar a sua responsabilidade. The message I preach is to leaders. A mensagem que eu dou para os líderes If you spend time with me, I'm always pulling you forward. é: passa tempo comigo e eu estou sempre puxando vocês para frente. Now, there's many good churches in Leans, Tem muitas igrejas boas aqui and em if you Lins. want a church where you can just show up, they'll accept you happily. E se você quer uma igreja onde você apenas frequenta, aceita And você. some people, that's the best they'll ever do. E para muitas pessoas isso é o melhor que eles vão fazer. And God's okay with that E Deus, tudo bem com because isso. you're in charge of your life, not Him. Porque você é quem está mandando na sua vida, não ele. But if you let Him, He'll lead you into working for Him. Mas se você deixar, você vai deixar ele ser líder. That's what praying in tongues does to you. E é isso que orar em línguas faz It para begins você. to challenge religion in you Deixa dar esse desafio para a religião. and lead you into being part of His body. Assim você é liderado para fazer parte do corpo. So in chapter 12, Paul is actually correcting the church. Então, em capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está corrigindo a igreja. He is correcting the preachers Ele está corrigindo os pregadores. because the preachers were lifting themselves up by their giftings. Porque os pregadores estavam se levantando, mostrando os seus dons. Did you see that? God healed that person through me. Está vendo? Deus curou aquela pessoa através de That mim. means that God thinks I'm special. Isso quer dizer, diante de Deus, eu sou So especial. you need to look up to me and follow me. Então você precisa olhar para mim e me seguir. And Paul is correcting that. E Paulo está corrigindo isso. I won't go into a lot today. Eu não vou entrar muito nisto I hoje, want to focus on praying in tongues. porque eu quero focar em orar em línguas. But for every job in the church, Mas para cada trabalho na igreja, every calling, cada chamado, there's a gifting to go with that calling. tem também o dom que vai junto com esse chamado. It's usually one gift for one calling. E normalmente é um dom para um chamado. And it's to help
to make the church still succeed. É para ajudar a igreja a ser bem-sucedida. But once you grow in God, in the love of God, Mas uma vez que você cresce no Senhor e o amor de you, Deus, you don't just get one gift. você não apenas recebe um dom, You get all of the Holy você Spirit. recebe todo o Espírito Santo. But in their immaturity, in their division, in their fighting, Mas na imaturidade de Corinto, nas suas brigas, the preachers were acting more important than the people. os pregadores estavam se tornando mais importantes do que o povo. And Paul was correcting that. E Paulo está corrigindo isso. So in verse 27, he begins to bring the order of the church how God designed it. Então, em versículo 27 que nós lemos, ele está mostrando como Deus realmente organizou a igreja. 27 and 28. Vamos de novo, 27 e 28. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. So he starts with first apostles. Então, ele começa aqui primeiramente com apóstolos. Now, first apostles does not mean first way on top, number one. Então, ele que não é primeiramente lá em cima o apóstolo. It means first brick laid at the bottom of the church. Vamos pensar mais como o primeiro, a pedra fundamental lá em que está construindo. It's actually the lowest position in the church, Vamos dizer que é a posição mais baixa, not the highest position. in não a the mais church. alta. I told you in our lessons before. Well, let's do it. 1 Corinthians chapter 4. Então, voltamos para o capítulo 4. If you ever have an apostle say, "You need to submit to me," Tinha os apóstolos dizendo, precisam se submeter a mim. I'm first. You need to submit to me. Eu sou primeiro, você submete a mim. Just take them to this verse in chapter 4, Leva eles para esse versículo, 1 Coríntios 4, verse 9. versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. So here he says, us apostles are last. Aqui ele diz os apóstolos são últimos. So if you ever had an apostle come and say, "You need to submit to me, I'm the first," Então, se chegar lá um apóstolo, vocês precisam se submeter a mim, eu say, sou "Well, primeiro. actually, in chapter 4, Você pode dizer, realmente em capítulo which comes 4, before chapter 12, que vem antes de capítulo it 12, says you're last." diz que você é o último. And then you'll get kicked out of the church real quick. Aí vão te pôr fora da igreja. So he names the list of positions in the church. Então, ele aqui fala sobre os nomes dessas posições na igreja. And jobs in the church. Trabalhos. These are job descriptions. São as descrições dos And I serviço. want you to follow me here in verse 28. Então, vamos olhar no versículo 28. First apostles. You're still in 4. Oh, I'm sorry, in chapter 12. Volta verse para 28. 12. Cap 1 Coríntios 12. For God has appointed these in the church. Verse 28. Versículo 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. First apostles, and if you look, there's a comma. E se você olha, depois de apóstolos, tem ponto e vírgula. A comma means we continue to the next step. E isso quer dizer que vamos continuar para o próximo. A period means the conversation stops. Um ponto final, nossa conversa parou. First apostles, and then there's a comma. Primeiramente apóstolos, ponto e vírgula. Second prophets, and then there's a comma. Em segundo lugar, profetas, outro ponto e vírgula. Third teachers, then there's a comma. Em terceiro lugar,
mestres, outro ponto e vírgula. Then he says, after that, miracles. E depois, então, ele diz, operadores de milagres. Well, miracles is the gift that goes for the evangelist. Bom, milagres também é um dom do So evangelista. he's replaced the gift with the calling. Então, ele aqui tirou o chamado com o dom. Then there's a comma. Depois, então, tem outro. Then it says there's gifts of healings. Depois, dons de curar, Do you see that? vírgula. That replaces pastor. Então, isso é lugar de pastor. Every pastor is equipped with the gift for healings. Todo pastor, então, tem o dom de curar. But if you look, there's a comma. Mas tem a vírgula. So we're comfortable with the fivefold ministry. Então, nós estamos confortáveis com o ministério em 5 partes. Apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist, Apóstolo, profeta, pastor, mestre, teacher, mi- evangelist. milagres, tá? Evangelista. Yeah, so we're comfortable with the fivefold ministry. Então, nós aceitamos isso, de 5 partes do They are, ministério. they are the leaders. E eles são os líderes. They're the ones that have salaries so they can do the Lord's business. Eles que têm o salário para fazer a obra de Deus. But if you look after the gifts of healings, Mas se você olha depois, dons de cura, there's a comma. tem um vírgula, Oh, there's another job. mas tem mais um serviço. He hasn't stopped. Ele não parou. The church is more than the fivefold ministries. A igreja é muito mais do que esses 5 ministérios. There is another one called helps. Tem também socorros. That is the businessman. Isso é o empresário. You're called to go make money and support the church. Você é chamado para você, como empresário, fazer seu dinheiro e ajudar a igreja. That's the helps. Então, But socorros look, aqui. there's another comma. Mas tem outra vírgula. Oh, there's more jobs in the church. Tem mais trabalhos na igreja? Governments or administrations. Governos ou administração. That's the organizers and the planners. Esse quem organiza, quem planeja. That's where the people get together to clean the church. Também pessoas que ajudam para limpar a igreja. Pastor Dave would go in his prayer closet. Pastor Davi ia para seu lugar de oração He'd write some truth that God gave him, e ele escrevia alguma revelação que and Deus then lhe deu. he'd give it to the office. Ele dava então para o Then escritório he'd go back into the prayer closet. e ele voltava para o seu The- lugar de oração. The office was the government's calling. E no escritório era realmente o lugar aqui de They governos. took that revelation and put it into books and audio and video. Eles colocavam a revelação que ele recebia em livros, em áudio, vídeo, Put it on the internet, colocavam então no internet and that message went around the world. e essa mensagem passou o mundo inteiro. See, that's the job of the government. E essa é a parte do governo. The next one we see here, there's another comma, E tem mais uma vírgula aí próximo, and it says variety of tongues. variedade de línguas. There's callings in the church service Tem chamados dentro do culto da igreja, that's called variety of tongues. que é a variedade de línguas. Say amen if you're still with me. E se você está me seguindo, pode falar amém. Say you're preaching good if you're still with me. E se você ainda está comigo, fala, está pregando bem. Oh, thank you, thank you, thank you. So then look at verse 29. Agora olha o versículo 29. He just described 8 jobs that make the body of Christ. Ele acabou de descrever 8 trabalhos que descrevem o corpo de Cristo. Your calling is one of these 8 jobs. E a sua chamada está dentro de um desses 8 serviços. The calling of a pastor is not just the preacher from the pulpit. O chamado de pastor não é apenas aquele que está no púlpito. The mama that makes sure everyone is welcome. O mamãe que está lá aceitando, recebendo todo mundo na porta, It's on her heart. está no coração dela. Everyone comes in church. E pessoas vêm para a igreja. Some people come to get seated close to the front row. Algumas pessoas gostam de sentar na frente. Other one gets ready to do worship. The other one gets ready to preach. E se prepara para adorar, outro para pregar. And there's always at least one mama walking around hugging everyone.
E normalmente tem uma mamãe que está andando, abraçando making, todos, making sure everyone's welcome. está verificando, todo mundo está The bem. person who greets people at the door. Aquela pessoa que aceita pessoas If na you don't show up enxada. and some grandma calls you, E se você não chega na hora e a vovó te liga. hey, I missed you at church today. Olha, senti a sua falta hoje na igreja. Are you okay? Tá bem? Can I do anything for you? Posso te ajudar? See, that's the heart of a pastor. Esse é coração de pastor. That's a shepherd. É o pastor. See, that's a part of the pastoral calling. Isso é parte do chamado de pastor. No one may ever call you pastor. Provavelmente ninguém vai te chamar de pastor. You may never preach, E talvez você nunca but you're pregue. part of the pastoral job calling. Mas você tem esse chamado como pastor. So you have a job assigned to you within one of these 8 positions. Então você tem um trabalho que é dado para você dentro dessas 8 posições. You still with me? Entendeu? And the last one is variety of tongues. E esse último, então, é a variedade de línguas. That's a job within the church. E isso é um serviço dentro da igreja. Now, people call me Pastor Allen. That's my favorite title. Pessoas me chamam Pastor Alan, é o título que eu amo. But I've been called prophet, evangelist. Já fui chamado de evangelista, de Apostle. profeta, apóstolo. But whatever you call me, Mas seja qual for meu when I'm in título, the church, quando eu estou na igreja, when I go home, quando eu chego em casa, my daughter never calls me Pastor Allen. a minha filha nunca me chama de Pastor Alan. It's only Dad. Pai. Now, I wish it was Daddy, Agora, eu gostaria que fosse papai. but that stopped when she got Mas quando ela já cresceu um pouco, Teenager. papai parou, se tornou adolescente. Dad. Pai. It's Daddy. Mas eu ouço, papai. See, I'm Dad to her. Porque eu sou o pai dela. In my home, I'm not pastor. Na minha casa, não sou pastor. I'm husband, father. Eu sou marido, pai, I'm not pastor. e não pastor. So these jobs are for the church, Então, essas funções são para a igreja, not for you. não para você. It's a description, a job description for your calling in the church. É a descrição de serviço para você na igreja. Many many preachers in America, Muitos pregadores americanos, their first marriage blows up sometime. às vezes, seu primeiro casamento é destruído. And then they find a second wife or a third wife. Aí eles acham uma segunda esposa até a terceira. And you feel bad for that wife E você se sente estranha dessa because última. many times that wife thinks of the preacher as her husband. Porque muitas vezes aquela última esposa pensa do marido dela como pastor. We call it being starstruck. Aí você chama isso de ser enfatuado pelas estrelas. Infatuation. Yeah, Yes. yeah. Like, oh, he's so anointed. Nossa, ele é tão ungido. All the people love him and respect him. Todas as pessoas amam esse meu marido, respeita He ele. walks in the room and everyone shakes his hand. Ele entra, aí todo mundo aperta a mão. Oh, such a man. Ai, que homem. And so that the younger girl usually, Então, a mulher mais jovem, the second wife's usually a little younger. a segunda esposa normalmente é um pouco mais jovem do que a primeira. Many times is infatuated with the pastor. Então, ela está enfatuada, enfeitiçada There's com o pastor. one famous preacher in America. Tem um pregador famoso nos He Estados was Unidos, single. que era solteiro. He had a church of 2,000 people. Tem uma igreja de 2.000 pessoas. The day after he got married, Mas o dia depois que se casou, about 300 women left his church. umas 300 mulheres saíram da igreja, They're worshiping God. Oh, Jesus. adorando a Deus, né? Ó Jesus. Trying to attract him, but he found that another woman got him. Tentando atrair o pastor, mas ele achou uma outra. Well, you don't marry the pastor. Você não se casa com You o pastor, marry the man. você se casa com o homem. And many times you see it on the second wife's face. E às vezes você vê isso na face da segunda esposa.
Because she went into the marriage thinking, oh, that first wife was so mean. Ela entrou no casamento pensando que aquela She wasn't primeira esposa anointed. não era ungido, I'm ela era ruim. anointed to Mas take care of eu him. sou ungido, eu vou cuidar dele. And then she went home with him. Aí ela foi para casa com ele. And he wasn't anointed at home. E em casa ele não era ungido, não. She had to know the real man. Ela começou a conhecer o verdadeiro. Am I preaching truth? Estou falando a verdade? Yeah, I'm preaching truth. É. So these callings are not for you as a person. Então, esses chamados não é para você como pessoa. You're not a pastor at home. You're not an apostle at home. Você não é pastor em casa, apóstolo em casa. It's your job description for within the church. É a descrição da sua função dentro da igreja. Then he says in verse 29, Aí, versículo 29, on the same subject, falando a mesma coisa. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? so now he's still talking about callings. Ele ainda está falando de chamados. Not everyone's called to be an apostle, Nem todo mundo é chamado para apóstolo, or prophets, or teachers, or evangelists. ou profetas, mestres, ou operador de milagres, We all evangelista. have different positions, callings in the church. Todos nós temos chamados diferentes na igreja. And one is not more important than the other. E um não é mais importante do que o outro. Part of my responsibility in Brazil Uma parte da minha responsabilidade no Brasil is to take Brazilians out of their culture of lifting up their ministers, exalting their ministers. é ajudar os pregadores a parar de erguer para cima, para os outros, os seus pastores. And to learn to grow themselves into their calling. E para eles aprenderem como crescer dentro do seu chamado. So he's saying that not all are apostles. Então, ele está aqui. Não são todos Or prophets. apóstolos ou profetas. So we're still talking about callings within the church. Amen. Então, estamos falando sobre chamados dentro da igreja. Verse 30. E 30. Tem todos dons de curar? Falamos todos em outras línguas? Interpretamos-nas todas? Okay, so now we're getting to the nitty-gritty. Então, agora, vamos chegar assim às coisas pequenininhas. This is the verse that I get quoted the most. Esse é o versículo que eu escuto falado mais. Is praying in tongues for everyone? Orar em línguas é para todo mundo? Someone will say, no, it's not for everyone. E alguém diz, não, não é para todo mundo. The Bible says, do all speak with tongues? A Bíblia pergunta, todos falam em línguas? See, it's not for everyone. Então, não é para todo mundo. Have you heard that before? Já ouviu isso? Well, in context, he's talking about callings. E nesse contexto, ele está falando de chamado. There is a job in the church of a gift of praying in tongues. Na igreja tem uma função, dom de orar em línguas. It is when you're in a church service. Quando você está no culto da igreja. Paul says it's better to interpret, Paulo diz, é melhor interpretar. meaning there is a gift of tongues for a church service. Quer dizer, existe essa língua que é para o culto da igreja. It's a job in the church. É um serviço na igreja. A gift of tongues that comes during a church service Então, esse dom de línguas que vem durante o culto da igreja, where there is an interpretation that comes forward with it, onde vai ter uma interpretação que vem junto. so that what was spoken that tongues was interpreted for the people. Então, aquilo que foi falado em línguas foi interpretado também para o povo. Otherwise, the people are not edified. Senão, o povo não é edificado. Let's look in chapter 14, Vamos para capítulo 14, verse 5. versículo 5. 1 Coríntios 14, 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém,
que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. So what Paul is correcting in the church Então, o que Paulo está corrigindo na is igreja they would have a church service é que tinham o culto and they would pray in their personal prayer language. e eles oravam na sua língua pessoal de oração. And so if I sat here with the microphone for an hour Se eu sentasse aqui com o microfone durante 1 hora and prayed in my personal prayer language, e orava na minha língua pessoal, Shandaraba sitorobo kositaraba sitaraba. Jondaraba sitaraba kosotorobo si. Rababa sandaraba sotorobo ko. Reba bayanderebo sotorobo ko sandaraba site. Reba sorabo ko shandere. See, my personal prayer language is to edify me. a minha vida, a minha língua pessoal é para minha edificação. But in a church service, that does you no good. Mas no culto da igreja isso não tem proveito. Because even though I just prayed for 1 minute and edified myself, Porque mesmo que eu orei 1 minuto para minha edificação, you didn't know anything that was spoken to. você não sabia nada que eu falei. The personal prayer language is for you as a Christian, E a sua língua pessoal na oração for é para you as a você child. como filho, como cristão. And that's why he says prophecy is greater than praying in E tongues. por isso ele diz aqui que a profecia é maior do que a oração em I've línguas. heard that too. Eu ouvi isso também. I don't pray in tongues, but because prophecy is better. Eu não oro em línguas, porque a profecia é melhor. No, he's talking about the gift of tongues for the church service. Não, ele aqui está falando sobre o dom de línguas, mas para o That culto da in a igreja. church service, Que no culto da igreja, prophecy is better than my personal prayer language. a profecia é melhor do que a minha língua pessoal de Because oração. then I'm speaking from God to you, Porque assim eu estou falando de Deus para você. and the church is being edified. E a igreja é que recebe a edificação. My personal prayer language is to edify me. A minha língua pessoal de oração é para minha edificação. But look at what he says in verse 5. Mas olha o que ele diz, então, versículo 5. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues. Por aquele que profetiza sim. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, Unless indeed he interprets, salvo se as interpretar, that the church may be edified. para que a igreja receba edificação. So in the church service, Então, no culto da igreja, prophecy is greater than your personal prayer a language. profecia é maior do que a sua língua pessoal de In your oração. personal life, Mas na sua vida pessoal, praying in tongues is more important than prophecy. oração em línguas é mais importante do que a profecia. But in the church service, Mas no culto da igreja, prophecy is greater than your personal prayer language. a profecia é maior, melhor do que a sua fala em línguas, oração. Unless, A menos que, when you give a tongue, quando você dá a língua, there's an interpreter. tem um intérprete. That means that tongue is a gift for the church, Porque com o intérprete quer dizer que a língua é um dom para a igreja, a calling for the church. chamado para a igreja. See, are you still with me? Estão entendendo? So there's different types of tongues. Então tem tipos de línguas. There's your personal prayer language, Você tem a sua língua pessoal em oração, which is for everyone. que é para todos. There's the gift of tongues Tem o dom de línguas with an interpreter. com o intérprete. So if you ever see an interpreter Então, se você já viu um intérprete standing beside someone else, ficando ao lado de alguém, you know that someone else does not speak English or does not speak Portuguese. você sabe que aquela outra pessoa não fala português. If you come to a church service and there's 2 microphones, Você vem para a igreja de culto e tem 2 microfones. you know that the guest speaker does not speak Portuguese Aí você sabe que o pregador que está lá não fala português, because they need an interpreter. porque precisa do intérprete. If you go to the airport and there's people wearing a bright yellow shirt,
Você vai para o aeroporto, tem alguém usando uma camisa amarela. It says interpreter. E diz, intérprete. Whoever they're standing beside, you know, is not from Brazil. A pessoa ao lado dessa pessoa, do intérprete, você sabe, não é do Brasil. Because they need an interpreter. Porque precisa de um intérprete. Anytime you see the word interpreter, E quando você vê a palavra intérprete, a bright yellow shirt, com esse camisa amarela, if it's an interpreter beside the tongues in your scripture, e na escritura tem um intérprete ao lado da escritura, that tells you that that tongue is for the church service, quer dizer que essa língua é para o culto da igreja, not your personal prayer language. não a sua língua pessoal de oração. So whenever you see the word interpreter beside tongues, Então, quando você vê na passagem a palavra intérprete junto com línguas, you now know that's not talking about your personal prayer language. então entenda que você não está aqui lendo sobre a sua vida pessoal, a sua língua, It's talking about the gift of tongues for a church service, mas é dom de línguas para um culto de igreja. which is always supposed to have an interpreter in the church service. E deveria sempre ter um intérprete dentro do culto. It's equal to prophecy, E é igual à profecia, because now the church is edified. porque agora a igreja é edificada. So Paul says here in verse 5, you can read it again. Então, Paulo, novamente, versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. You don't ever need to listen to someone who doesn't believe in praying in tongues. Você não precisa nunca ouvir alguém que não crê em oração em línguas, Try to instruct you about praying in tongues. tentando instruir você como falar em línguas. They don't know what they're talking Não about. sabem o que falam, They've already rejected the truth. porque já recusaram a verdade. In my youth, these are verses that were used against me many times. Na minha juventude, esses versículos foram usados contra mim muitas vezes. I'm glad you pray in tongues, but it's not for me. Eu sinto feliz que você ora em línguas, mas não é para mim. I said, God, if you want me to pray in tongues, make me pray in tongues. Aí eu disse, Deus, se quiser que eu fale em línguas, então me faz falar. And he didn't. Mas ele não fez. So I guess it's not for me. Então, eu acho que não é para mim. The first time I tried to pray in tongues, A primeira vez que eu tentei orar em línguas, the preacher said, if you don't pray in tongues, come on up to the prayer line. o pregador falou, se você não orar em línguas, então vem aqui para a fila de oração. And so I went up there with a bunch of people, Então, eu e muitas outras pessoas fomos lá na and he fila. laid hands on me. E ele impôs as mãos. He said, do you got it? Did you get it? E ele perguntou, recebeu? Você entendeu? Well, I had a cold that was stuffed up. Então, eu tinha um resfriado e a minha cabeça estava congestionadíssima. And so when he went to pray for me, I didn't know how it worked. Então, quando ele foi orar para mim, eu não entendi. I thought God was going to grab my tongue and start flapping it around. Eu pensei que Deus iria agarrar a minha língua e começar a jogar a língua para fora. So I stuck my tongue out, Então, coloquei a língua para fora and I just sat there. e fiquei assim. So when he said, did you get it? Did you get it? Aí ele perguntou de novo, entendeu? Entendeu? I said, I don't know. How does it work? E eu respondi, não sei, como que funciona? And because I was stuffed up, Mas a minha cabeça he congestionada, didn't understand me. ele não entendeu. He said, oh, you got it. Praise God, Você you got recebeu, it. glória a Deus. So I was so embarrassed E eu era muito embaraçado that com it isso. took me 6 months to be able to pray in tongues. Que realmente eu levei mais 6 meses antes de poder orar em See, línguas. God has an amazing thing for you. Deus tem uma coisa maravilhosa para você. A personal relationship with the Holy Spirit, Um relacionamento pessoal com o Espírito where Santo. He lives inside of you. Porque Ele mora dentro de And você. He will write a perfect prayer for you. E Ele vai escrever uma oração perfeita para você. Exactly what you need to overcome, Exatamente aquilo que você precisa vencer. exactly what you need to grow up. Exatamente o que você precisa para crescer. It contains your future,
Aí dentro tem seu futuro, It contains knowledge of God. o conhecimento de Deus. It's powerful. É poderoso. It's God's way to download His truth into your mind. É Deus que está fazendo o download da verdade dele para a sua mente, Into your spiritual man. dentro do seu homem espiritual. And many people don't practice it, Mas muitas pessoas não praticam but it isso. will change your whole world. Mas pode mudar seu mundo. That's your personal prayer language. Essa é a sua língua pessoal de And that's oração. what's for every single E é person. para todos. What's not for every single O person que não é para todos is the calling and the job é o chamado e essa função of speaking a tongue in a church de service. falar uma língua num culto de igreja. And how do we know it's the gifting and calling of praying in tongues in a church E service? como que nós sabemos que é o dom e o chamado de orar num culto de igreja? There's always someone in a bright yellow shirt Sempre vai ter alguém numa camisa bem amarela, that is an interpreter standing beside them. que é um intérprete do lado dele. Okay, so wherever you see the bright yellow shirt interpreter, Então, quando você vê essa camisa amarela, intérprete, that tongue that he's talking about aquela língua que ele está falando, is the gift of tongues for the church service, é o dom de línguas para o culto na igreja, which is a job for only a few people in the church. que é um serviço para poucas pessoas na igreja. Just like the calling of apostles only for a few and pastors only for a few, Como o chamado de apóstolos ou de pastores é pouco, the calling of gift of tongues in a church service esse chamado de dons de línguas num culto de igreja, and the calling of interpreter e o chamado do intérprete is only for a few. também é para poucas pessoas. But the personal prayer language, Mas a sua língua pessoal, the person of the Holy Spirit, a pessoa do Espírito Santo, praying through you for you, está orando através de você e por is você. for every É believer. para todos os crentes. That's not a calling, that Is- is personal. Isso não é um chamado, isso é algo pessoal. Say amen if you're still with me. Se você está entendendo, amém. Many preachers get all these tongues mixed up. Muitos pastores, pregadores misturam todas essas línguas. In Scripture, there is a job of tongues Na Escritura tem o trabalho de for línguas, interpreting in a church service. ou essa função de ser interpretado no culto de There igreja. is a job of tongues E também tem função de línguas, where you speak in an unknown earthly language. quando você fala numa língua não conhecida na terra. Remember in Acts when they were baptized in the Holy Ghost? Lembra Atos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo? And they were all praying in tongues? E todos eles estavam And orando em then they línguas. stepped out of the upper room into the crowd? E eles então foram fora daquele lugar em cima para dentro do povo. And they could understand in their own language what they were saying? E o povo lá entendia cada um na sua própria língua o que eles estavam falando. See, that's an example of the two different types of tongues. Então, esse é o exemplo de dois tipos de línguas. In the upper room, they were praying in their prayer language. No cenário lá em cima estavam orando na sua língua pessoal. And when they stepped out into public, Mas quando eles entraram em público, changed to the gift of tongues for the unbeliever. isso mudou para o dom de línguas para o incrédulo. How is this possible? They're speaking in our language and they don't know our language. E o povo perguntou como que isso é possível. Estão falando na nossa língua, mas não conhecem a língua. And they were speaking about heavenly things. E estavam falando sobre coisas celestiais. That's a gift of tongues for the unbeliever. Isso é o dom de línguas para o incrédulo. My first trip to Mexico, A minha primeira visita para o México, I was going to see if it worked. eu pensei, vou ver se isso funciona. And I found some Mexican guy, Eu achei um mexicano lá, didn't speak English. não falava inglês. I walked up to him. Eu fui para ele. Shotarabasitaraboko. Shondarabasite. And I tried to make it sound like a question, E eu fingi que eu estava fazendo pergunta, a no little Mexican accent. entonação, tentando pôr um pouco de sotaque mexicano. Rolled my R's a little bit. Rambayandarebuso. Hotapo rabasite. And he just stared at me, wondering what's wrong with me. E ele ficava olhando assim para mim, o que ele tem? See,
You cannot make the gift of tongues happen. Você não pode fazer acontecer o dom de línguas. The rules for operating in the gift of tongues Porque tem regras para você operar nesse dom de línguas. God has to put it on you for it to happen. Aqui Deus tem que impor isso em você para acontecer. You're not in control of that at all. Você não está em controle disto. There's another gift of tongues. Mas tem outro dom de línguas. One gift is to interpret in a church. Um é para ser interpretado na igreja. Another gift of tongues is for the unbeliever to speak in their known earthly language. O outro dom de línguas é para falar para uma pessoa que você não conhece a língua. And the third gift is for intercession. E o terceiro é para a intercessão. That's when you're praying in tongues for yourself. Quando você está orando em línguas por você mesmo. And God says, I need you to pray for this person over here. Mas Deus diz, eu quero que você ore para aquela pessoa lá. And all of a sudden your tongues change specifically to something. E de repente a sua língua muda especificamente para uma outra You don't coisa. know who you're praying for. Você não sabe para quem você ora, But God needed your authority. mas Deus precisava da sua autoridade. That's a gift of tongues. Isso também é dom de You línguas. can't do that on your own, Você não pode fazer isso sozinho. where you say, oh, I'm going to pray in tongues for my friend. Quando você diz, eu que vou orar em línguas para esse You don't amigo, get to control your personal prayer life. você não consegue controlar sua vida pessoal de oração. You can't, in praying in tongues, He prays through you. Porque a oração em línguas é Ele orando através de você. So there's gifts of tongues, Então tem dons de which is a línguas, job. que é um serviço. One is for the church service. Para o culto da igreja. They always have an interpreter in a bright yellow shirt beside them. E sempre vai ter intérprete daquela camisa amarela. One is for the unbelievers, where you speak in their known language. E outro é para os incrédulos, onde fala na língua deles. And the other is for intercession for other people. E outro, então, é para a intercessão. In those three giftings, God is completely in charge. Nesses três dons, Deus está totalmente trabalhando. It only happens in His timing, by His will. Acontece apenas no tempo dele e com a vontade dele. But your personal prayer language, Mas a sua vida, a sua língua pessoal de oração, you can pray in that as much as you want. pode orar o quanto que você quiser. The Holy Spirit is always waiting for you to allow Him to pray through you. O Espírito Santo está sempre esperando que você ore através dele. You'll pray His prayer. E você vai orar a oração dele. You know, in my early years of trying to pray in tongues, Nos meus tempos bem primitivos de tentar orar em what línguas, made me excited to pray in tongues aquilo que realmente me dava alegria de orar was that I thought I was praying for a new car and a new house era a ideia. Eu estou orando para uma casa nova, um carro novo, and a big ministry with my own jet. ministério enorme com meu próprio avião. That's why the Holy Spirit didn't tell me what I was praying. É por isso que o Espírito Santo não me falou o que eu estava orando. Because even though I was thinking I was praying for good things, Mesmo- fun things, Mesmo que eu pensasse que eu estava orando por essas coisas, I was praying His prayer for me, mas eu estava orando a oração dele por which mim. most likely was to die to those things. Que provavelmente era para eu morrer para esses desejos. So you don't tell Him what you pray, Então você não fala para Deus o que você vai orar, but in your personal prayer language, mas na sua língua pessoal de oração. you get to tell Him when you pray and how much you pray. Você consegue falar para ele pelo quanto que você ora e quando. And He's always praying for your future, E ele está sempre orando para seu futuro, for you to overcome, para você vencer, for you to be free from things, para ser liberto de certas free coisas, from desires, livre de from desejos, pride, de orgulho, from brokenness. de quebrantado. It's an amazing, amazing tool. É uma ferramenta, vamos dizer, incrível. I laugh at Ava a little bit. Eu dei I know I got the look, yeah. Ele, quando começou, eu fiz isso com ele, ela olhou assim. But they say like the older generation and the younger generation. Mas eles falam, a geração mais velha e a geração The mais younger, nova. the younger generation, if you say, show me a phone, Se você fala para essa nova geração, like use your hands to symbolize a phone. me mostra usando as suas mãos como se fosse um telefone.
The older generation goes like this. A geração mais velha faz assim, The younger generation goes like this. e a nova geração faz assim. Because they've never had those kind of phones. Porque eles nunca tiveram esse tipo de telefone. You remember those phones? Você lembra desses They're telefones? attached to the wall. Estão até na parede. You'd have to call a friend. Você tem que ligar para um You have amigo. to get on the phone and roll. É, tem aquilo que você And vira. if you wanted to call a girl, you have to get through her parents first. Mas se você também quisesse falar para uma mocinha, tem que conversar com os pais dela primeiro. And some teenagers had a string attached to the phone all the way to the bedroom. They've stretched it. Alguns jovens colocavam o fio de telefone comprido que ia até o seu quarto para poder conversar. Yeah, that's the old kind of phone. Esse é o tipo antigo de telefone. When I first started to get a computer when I was young, Quando eu era jovem e comecei a ter um computador, they had a modem tinha um modem. where you would take your phone and dial a number, Você pegava o telefone e digitava um número and you would connect the phone, your computer to the phone. e você ligava o computador I don't know if you no remember telefone. this, but you would put the phone on the modem, E eu não sei como funcionou, mas eu colocava o telefone em cima do modem and your computer would talk to another computer. e o seu computador falava com outro computador. If you ever listened to it, you'd hear it. Se você escutava, ele ia só ouvir isso. See, that was the old-fashioned way of communicating computer to Esse computer. era o tempo antigo de comunicação com If you computador. if you ever tried to download a song, E se você tentou o download de um cântico, it would go 14 hours. levava 14 horas. And you come back, check every couple hours to see if it's done yet. E aí você voltava depois de horas para ver se já terminou. How many remember that day? Alguém lembra desse dia? Now, see, the younger generation, they can download a movie in 5 seconds. Tá? Essa nova geração faz o download de um filme em 5 segundos. They don't understand the old way. Eles não entendem essa maneira velha. Well, I want you to compare the two. Então compara esses dois. See, now if I want to download a movie, I can just go click. Então para download um movie eu só faço uma puff. It's by Wi-Fi. E isso é pelo There's Wi-Fi. more power in this phone than in the whole NASA back in the day when they went to the moon. Tem mais poder, mais capacidade nesse meu celular do que tinha na NASA quando eles foram para a Lua nos anos 60. Well, if you want to be old, you can be old. Ah, tá. Você quer ser velha? Então seja You velha. bunch of old people. Vai para os velhos. If you want to learn from God the old way, E se você quer aprender de Deus, também o jeito sit in a velho. service and listen to a preacher, Antiga, você vai sentar no culto ouvindo o trying to pregador, learn knowledge. tentando adquirir conhecimento. It's like today as I talk, É como hoje, enquanto que estou falando, I'm saying to you, eu estou falando para vocês. It's a slow way to gain truth. É uma maneira mais lenta para você receber a verdade. Slow. Muito Say it again, devagar. Pastor. I didn't understand it. Fala de novo, pastor, não entendi. That's such an old way. Isso é uma maneira tão velha. You can be old if you want to, Você pode ser velho se quiser, but there's a better way, mas tem uma maneira a more melhor, excellent way. mais excelente. See, when you pray in tongues, it's like the fast download from God. Quando você ora em línguas, é como esse download rápido de Deus. His knowledge comes whoosh O conhecimento dele vem into your inner man. dentro do seu homem interior. Ancient truths that the world cannot understand. Verdades antigas que o mundo não consegue entender. Ancient wisdom that Einstein could never A understand. sabedoria antiga que nem o Einstein iria entender. Your Father has taken truth from his mind and put it into your spiritual Seu mind. pai está pegando a verdade da sua mente e colocando dentro da sua mente. He just needs the connection. Ele precisa apenas de uma conexão. And that's what praying in tongues E does. orar em língua. É It's, essa it's conexão. modern É moderno? because it's like Wi-Fi. É igual ao Wi-Fi. You don't have to plug into a church. Não precisa entrar numa igreja. You don't have to slow dial it. Você não precisa digitar devagar. Just download.
Download. Shotorabasitarabokositarabo. That I'm just downloading truth right now. Então, eu recebi a verdade agora. Let's not be old, let's be new. Não vamos ser antigos, mas Let's novos. be young in the spirit. Jovens no espírito, Pray in tongues. orando em línguas. Let's keep reading here. Vamos continuar na leitura. Let's go back to chapter 12, Vamos para o capítulo 12, voltando. and you'll see in verse 30. E olhe para o versículo 30. Doze, 30. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todas? Do you see the word interpret? Vê ali, interpretaram-nas? That's a big, bright t-shirt. Essa é aquela camisa amarela. There's the word interpret standing beside the tongues. E aqui nós temos isso, o intérprete do lado de So línguas. what tongues is he talking about here? Então, que línguas ele está falando aqui? Your personal prayer language? A sua língua pessoal de oração? No. Não. Because we can see there's a bright yellow shirt interpreter right beside that tongue. Porque nós podemos ver essa camisa amarela do lado da língua. That's for the church service. Isso é para o culto da igreja. So that's talking about the gift of tongues for the church service. E aí está falando sobre o dom de línguas para o culto na igreja. Not about your personal prayer language. Não a sua língua pessoal. Do all speak with tongues Então, pergunta, todos oram em línguas? for the church service? Para os cultos? No. Não. Can all speak with tongues as children of God? Todos podem orar em línguas como filhos de Deus? Yes. Sim. Back over to chapter 14. Vamos voltar para 14. We will read starting in verse 4 down to verse 8. 1 Coríntios 14, começando com 4 até versículo 8. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? So he's saying it does no good to pray in your personal prayer language in a church service. Então ele está dizendo assim: não faz muito benefício você orar na sua língua pessoal dentro de um culto. Meaning when one person is addressing the church. Isso quer dizer, tem uma pessoa que está falando para a igreja. Now there are times we come together to pray in our personal prayer language. Sim, tem tempos que a gente ajunta para orar But nas that's- nossas línguas pessoais. But that's with the understanding that we're here just to encourage each other to pray. Mas é sempre com esse entendimento que nós estamos aqui para edificar uma a But outra. in a church service, it does no good to pray in your personal prayer language. Mas no culto da igreja não tem benefício de você orar na sua língua To- pessoal To address other people. para você falar com os outros. And he uses these two examples, E ele usa esses dois exemplos. the flute and the harp. Ele fala assim, a flauta I'm closing my Bible. e a cítara ou a harpa. The flute and the harp. A flauta e a harpa They're two different instruments. são instrumentos And he's diferentes. trying to tell you the gift of tongues for the church service Ele está tentando dizer o dom de línguas para o culto na igreja
is played different than the personal prayer language. É tocado diferente do que a sua língua pessoal de oração. If you want to play a flute, Se você quer tocar a flauta, you blow the flute and you use your fingers to make beautiful music. você assopra a flauta e usando os dedos para fazer os tons. But if you try to blow a harp, Mas você tenta assoprar na harpa, it's not going to make any good music. não vai fazer música. If you try to strum a flute, E se você tenta, assim, dedalar a flauta, it's not going to work. também não funciona. See, the rules to pray in tongues is compared to a flute, Porque as regras para orar em línguas é comparado com a flauta. but the rules to play a harp is you have to strum the strings. Mas as regras para você tocar a harpa é você dedalar as cordas. And so in a church service, we don't want any flutes. Então, no culto da igreja não queremos flautas, We only want harps, queremos só the harpas, gift of tongues with interpretation. que é o dom de línguas com intérprete. And what they were doing is they were praying in their personal prayer language in the church service. E o que acontecia nesse tempo, Paulo falando se não deve orar na sua própria língua ou de oração no culto. And it sounded horrible. It didn't work. Então imagina, o som era terrível, não funciona. And he's correcting that. E ele está corrigindo isso. So I wanted to share that today Eu queria compartilhar isso hoje com vocês. because in my youth I had many people use those verses against me. Na minha juventude, eu tinha muitas pessoas que usavam esses versículos contra mim. Christians would use it against me. Cristãos usavam contra. You're praying in tongues too much. It'll make you crazy. Você está orando em línguas demais, você vai ficar doido. Not everyone can pray in tongues, Alan. Nem todo mundo, Alan, pode orar em línguas. And back then my only answer was, Pastor Dave said so. A minha resposta naquele tempo era apenas, mas Pastor Dave diz que sim. But now I know enough of the word. Mas agora eu conheço o suficiente da palavra. You can play the flute of praying in tongues anytime you want. Você pode tocar a flauta de orar em línguas quando você quiser. It's a beautiful thing to have the Holy Spirit pray through you, for you. É lindo do Espírito Santo orar em você e por você. But in a church service, Mas no culto da igreja, we only want harps nós queremos apenas harpas. because the harp is the gift for the service with interpreter. Porque essa harpa, então, é o presente que Deus dá para o culto com o intérprete. You understand they have different rules. E tem regras diferentes. You can't play one way and the other one the same way. Você não pode tocar um de um jeito e tocar o outro do mesmo jeito. Every believer has been given the opportunity Todo crente, todo que crê realmente tem sido dado oportunidade to be baptized in the Holy Spirit, para ser batizado no Espírito, to pray in tongues as much as they want, para orar em línguas o quanto que quiserem, when they want, quando quiserem. and the Holy Spirit is there waiting to make beautiful music with them E o Espírito Santo está lá esperando para fazer essa música com eles. that will change their life. Música que vai mudar a sua vida. Where God wants to take us, E aonde Deus quer nos levar, we cannot do it in our own power, não podemos fazer na nossa in própria our own poder, ability. na habilidade. We need to have the Holy Spirit take us there Precisamos ter o Espírito Santo nos levar a esse lugar, so Jesus can walk on this earth in the impossible again. para Jesus poder andar naquilo que era impossível. That's what he wants from É us. isso que Ele quiser. We can't do it without the Holy Spirit. Não podemos fazer sem o Espírito Santo. Every believer can pray in tongues. Todo crente pode orar em línguas. The ones that are not for everyone E essas línguas que não é para todos os mundos, are não são, the ones who are called for church service. são aqueles que estão chamados para atuar no culto da igreja. Amen? Amém? No one gave me a time limit. Ninguém me deu hoje um limite de tempo. So I know many of you are here to
receive a touch from God. Eu sei que muitos de vocês estão aqui para receber um toque de Deus. And we want to give you that opportunity. E desejamos dar essa oportunidade. I feel there's more need for ministry today than there was even tonight, last night. Eu creio que hoje tem mais necessidade de ministério do que ontem à noite. And I want to give you an opportunity to receive personal ministry from God. Eu quero dar essa oportunidade de você receber um ministério pessoal de Deus. I can see in the spirit, I can see many of you have areas you just need a touch from God. E eu posso ver no Espírito que muitos de vocês têm uma necessidade de receber um toque de Deus. Maybe you need to commit your life to God. Talvez você precisa realmente entregar a sua vida a Deus. Maybe you haven't been baptized in the Holy Ghost yet. Talvez você não foi batizado ainda no Espírito Santo. Maybe you need healing from hurt. Talvez você precise a cura de uma mágoa. I see a lot of hidden hurt in this room. Eu vejo bastante mágoas escondidas, né? Areas in your heart that are broken that no one knows about. Coisas dentro do seu coração que está tudo destruído, mas ninguém sabe. And I want you to receive ministry today Eu quero que você receba ministério hoje, so you won't leave the same. para você não sair como entrou. So we're going to pray for you. Então nós vamos orar por But vocês. before we do, I want us to pray this prayer together. Mas antes, eu quero que nós orássemos junto essa oração. If you really want prayer to work, Se você quer realmente a oração que you funciona, have to be willing to give up ruling over your life. você tem que entregar o que você acha é direito de controlar a sua vida. Those areas of your life that you're not giving to God. Aquelas áreas da sua vida que você não está entregando a Deus. I'll give you this, God, but not that. Deus, eu vou te dar isso, mas aquilo não. Many Christians struggle with this. E muitos crentes lutam com isso. I remember when Harrison was little, he'd run really fast. Eu me lembro Harrison como pequena corria rápido, And I would be able to grab him, mas eu podia pegá-lo, but then one day I couldn't grab him mas um dia eu não conseguia mais because that little pegá-lo, kid learned how long my arms were. porque aquele menininho aprendeu a extensão do meu braço. He learned that if I'm just a little bit further, Então ele aprendeu, se eu estou um pouco mais distante, Dad can't grab me and stop me. pai não pode me pegar. And so he learned to live right in that area. Então ele aprendeu a começar a viver nesta beiradinha. And many Christians learn that with God, E muitos crentes fazem isso com Deus. how to be just out of his reach, Como ficar apenas um tantinho fora do alcance dele. close enough that they can see him, Perto o suficiente para vê-lo, but not close enough that he can help them, stop them, or help them. mas não perto o suficiente para que ele poderia pará-los ou ajudá-los. And so the areas in your life that you're keeping just out of reach from God, Então tem áreas na sua vida que você está deixando ficar distante um tanto de if you really Deus. want your answer today, Se você realmente quer a sua resposta hoje, that's the number one thing that blocks God from giving you the victory. essa é a primeira coisa que não deixa Deus te dar a vitória. Oh God, fix my husband, please. Oh Deus, conserta meu marido. Help him, God. Ajuda ele, Deus. What? O quê? I need to change? Eu? Mudar? No, I'm praying for my husband. Não, Deus, estou orando para o meu I'm marido. not praying for me. Não para mim. Help my husband, God. Ajuda meu marido. What? I need to change? Mas eu? Mudar? I don't want to. That's not my fault. He's the one that needs fixing. Deus, não é a culpa minha, é ele. See, that part is I'm talking about, Essa é a parte que eu estou falando. where you keep just out of reach from God. Que você está distante o suficiente para ele não tratar. How many are seeking an answer today, help today? Quantos de vocês hoje estão procurando uma resposta? Ajuda numa resposta. See, so let's pray and let's give up those. Let's step closer to Him. Então vamos orar, entregando isso, se aproximando a Deus. So when we pray for you, He'll be able to really help you today. Assim, quando você ora, ele realmente tem a extensão do braço dele para te So we don't tocar, need to leave here the same. para não sair daqui o mesmo. Amen. Amém? Amen. Father, we stand before you today in our hearts, Pai, nós estamos diante de Ti hoje em nossos corações and we come to you vulnerable.
E chegamos vulneráveis. We come to you with the mud that we're wearing, E nós estamos diante de Ti com a lama. but we want help. Nós desejamos We ajuda. want more of you. Desejamos mais do Senhor. We want to be overcomers. E nós desejamos ser vencedores. We need victory. Precisamos de vitória. So right now, Então, agora, I yield my life to you. eu entrego a minha vida a Ti. I give up control. Eu entrego o controle meu. I give up trying to tell you how to love me. Eu entrego como dizer para o Senhor como me amar. I humble myself Eu me humilho and ask you to minister to me today, e peço que o Senhor ministre para mim hoje, to touch me today. para me tocar hoje, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. I'm going to ask our ministers to come and find a place. Eu quero pedir os ministros que estão aqui hoje, I don't know how many people are desiring prayer, vem para frente e achem um lugar aqui. Eu não sei quantas pessoas but estão you don't desejando need to oração, leave here the same. mas todos sabem que não precisa If you don't sair pr- do mesmo. If you don't pray in tongues, Se você não ora em línguas, today's your day. hoje pode. If you need to give up more of your life, Se você precisa entregar mais de sua vida, today's your day. hoje é seu dia. If you're not saved, E se você não é salvo, today's your day. hoje é seu dia. So I'm going to ask the church leadership first to come and stand, Então, líderes da igreja, por favor, vem and para then frente, fica. maybe a few of our guest pastors. E talvez alguns dos nossos pastores que estão aqui. And everyone fills up, then a few more of our guest pastors can come up. E se esses logo se enchem, outros dos pastores que estão visitando pode vir. And we're going to take a minute and just be in God's presence. E nós vamos tomar um minuto só para ficar na presença de Deus. We won't take long. Não vai ter muito tempo. If you'll play that music for me. Pode tocar a música. And then when you're ready, you say, I'm ready to get prayed for. Quando você diz, estou pronto para receber uma oração, Come and let them pray for you. vem e deixem eles orar por vocês. Amen. Amém? God is for you. He's not against you. Deus é por você, não contra. And you have a future where He wants to work with you E você tem um futuro que Ele deseja trabalhar junto and bring you into the kingdom. e trazer você para o reino. Whatever you're facing and struggling with, O que você está lutando, brigando, He's here to love you through it. Ele está aqui para amar você através disso. Not to rebuke you, Não para but to love you. falar ao contrário, mas amar. So please come and let us pray for you. Então vem para orar. Amen. The rest of us are going to pray quietly and worship while you come. Outros de nós vamos orar quietamente em oração sozinhos, enquanto que você vem para I saw a os líderes. lot of hidden hurt. E eu vi muito mágoa escondida. That's a brokenness on the inside Uma coisa lá dentro de você que that está no one really knows about, quebrado e ninguém sabe, but it's there every day. mas está lá todo dia. This is your morning to get free. E essa é sua manhã para estar livre. Amen. While they're praying, Enquanto que estão orando, I want to ask the young people, eu quero pedir aos jovens. if you're under 25, Jovem é debaixo de 25 anos. then I want you to come up here and let them pray for you. Quero que vocês venham para frente para eu orar. I'm going to pray for them to minister God's anointing on your life. Para orar e pedir ministração da unção de Deus na sua vida. Jovens com menos de 25 anos. Okay, this is what we're going to do. Nós vamos fazer o seguinte. You have a future with God. Vocês têm futuro com Deus. God has a plan for you, E Deus tem plano para você. and He wants to put something into you from Him. Ele quer depositar uma coisa dele para você. And so I'm going to pray for you, Eu vou orar por vocês. and then when I'm done, the pastors are going to come lay hands on you. E quando então eu terminar, os pastores virão para impor as mãos sobre vocês.
As the pastors pray for you, we're going to believe that God will deposit inside of you E enquanto que os pastores oram por vocês, cremos que Deus vai depositar dentro de vocês an anointing from God uma unção de Deus to serve God your whole life, para servir a Deus a sua vida toda, to know how to trust God your whole life. para saber como confiar em Deus a sua vida toda. Amen. Are you ready? Amém. Estão prontos? Are the pastors ready? Pastores, vocês estão prontos? Let's pray. Father, I thank you for this wonderful group of young people. Deus, eu agradeço por esse grupo aqui enorme de jovens. They're learning how to walk with you, Eles estão aprendendo como andar com o Senhor, how to trust you. como confiar no Senhor. And this morning, I thank you, you're going to put a deposit into their life, E hoje de manhã peço que o Senhor coloque depósito nas suas vidas, a deposit of anointing for their future, depósito de unção para os seus futuros, where they'll begin to experience your presence more than ever before, onde eles vão experimentar a sua presença mais do que nunca. that you are with them to help them through all questions and concerns, Que o Senhor está junto com eles para ajudar em qualquer dúvida, em qualquer coisa que concerne, to get over all hurt and brokenness, para superar todas as dores de decepção. So I thank you, Father, right now in Jesus' name. Então, Pai, agora eu agradeço em nome de Jesus. That this is our next generation. Essa é a nossa próxima geração. That this morning you mark them as your children. E hoje de manhã, então, marca cada um como seu filho. The world cannot have them. O mundo não vai tomá-los. They belong to you. Eles pertencem ao Senhor. So, Father, in Jesus' name, Então, Pai, em nome de Jesus, touch them with your presence. toca eles com a sua presença. Strengthen them every day. Fortalece-os todo dia. And build a beautiful relationship between them and you. E constrói, ó Pai, lindo relacionamento entre o Senhor e eles. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Okay, pastors. Pastores, então, para impor as mãos. Hallelujah. Father, we thank you for these young men and women, Pai, nós agradecemos por esses jovens, that you're stirring up the calling on the inside of them. que o Senhor está agitando o chamado que eles têm dentro deles, You're stirring up the desire to pursue you with their life, aumentando aquele desejo para te perseguir na sua vida, to trust you with their life and their future. para confiar o Senhor, a sua vida e seu futuro. I speak your strength and your love into each of them. Eu falo a sua força e o seu amor dentro de cada um deles. A passion to serve you, Father. Uma paixão para servir o Senhor, Pai, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Once again, I love you and appreciate you. Mais uma vez, amo vocês, aprecio vocês. Thank you for allowing us to come and be part of this church. Obrigado de nos deixar vir e ser parte dessa igreja. God has wonderful things for you. Deus tem coisas maravilhosas para vocês. I love you, and I speak Wednesday too, right? Amo vocês e na quarta-feira também estarei de volta. So I'll see you Wednesday, those that are here, Então, vocês que podem, eu vejo vocês na quarta. and we'll trust God will keep moving. E vamos confiar que Deus vai continuar movendo. Amen. So, any announcements? Algum aviso? Obrigada pela presença de todos. Então, quarta-feira, o Alan estará conosco às 8 da noite. Se você puder vir, será uma grande bênção. Tenha um domingo abençoadíssimo.